Terra entendeu de maneira diferente, senador Randolph, entendeu que o 8 de janeiro é o ápice de algo que vem desde o final de 2022. A tentativa de golpe se forma antes de 2023. Por que vocês acham que o projeto do Senado é melhor que o projeto da Câmara? Não, bom, primeiro, boa noite, Júlia, Flávio, satisfação de estar aqui contigo no debate. Boa noite a todos os assinantes da Globo News. Bom, em primeiro lugar, Júlia, nós temos que ver também qual é o texto que está para o debate no Senado. Eu acho que fazer a tipificação das penas é um debate que é razoável. Aquele que participou de financiamento, organização, articulação de golpe de Estado, ter uma pena maior do que aqueles que foram levados pelo vai da valsa da multidão, que foram utilizados como massa de manobra naquela circunstância. Eu acho que isso é razoável. Ter dosimetria das penas, debater dosimetrias, embora dosimetria seja um instrumento a ser aplicado pelo juiz, no caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão julgando, mas nesses casos específicos, debater qual seria a pena justa, a pena adequada, é um debate que é razoável ter tido. Então, o STF excedeu as penas, se o senhor defende que é necessário ter uma dosimetria? É necessário ver a circunstância, que é a interpretação do 359-M e L do Código Penal. O 359-M e L do Código Penal é um instrumento que a democracia brasileira colocou em sua própria defesa. E foi, inclusive, um dispositivo sancionado pelo presidente Bolsonaro. Nesse dispositivo se caracteriza o crime de golpe de Estado. Nesse dispositivo, as penas que estão em curso no 35M, elas são cumulativas com o 355L. 12 anos no máximo e 8 anos Exatamente. no máximo. Há cumulatividade. Então, na verdade, o Supremo Tribunal Federal faz a interpretação do que está escrito na lei. Debater se isso é justo, se a mesma pena que pode vir a ser aplicado para quem articulou, para quem planejou, para quem financiou uma tentativa de golpe de Estado, tem que ser a mesma pena a ser aplicado àquele que participou como, vou utilizar esse termo, massa de manobra de algum dos atos, eu acho que isso é um debate razoável. O que ocorreu pela aplicação do STF é que houve o princípio da cumulatividade. Um dos debates que existe no Senado é se a cumulatividade se aplica ou não. Isso difere do debate de anistia. E sabe por que difere do debate de anistia? Porque, Júlia, nós tivemos, ao longo da nossa história, 9 golpes de Estado no Brasil. E tivemos pelo menos 5 tentativas. A não punição, quem tenta golpe de Estado e se concretiza, ascende ao poder político. Quem tenta, mesmo aqueles que tentaram e o golpe não se concretizou, logo em seguida foram anistiados e participaram depois de passagens muito tristes da nossa história. O golpe de Estado não foi dia 8 de janeiro, Júlia. O golpe de Estado ele foi um processo continuado. Veja, o presidente Lula é eleito no dia 30 de outubro de 2022. No dia seguinte, começou a ter, no mesmo dia da eleição, a gente não pode esquecer que no mesmo dia da eleição, teve a mobilização da Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores de Lula fossem votar no Nordeste. Então, o golpe de Estado estava em curso já a partir do próprio dia da eleição. O dia seguinte à eleição teve bloqueio de rodovias, teve ações, teve acampamentos em frente aos quartéis pedindo uma intervenção das Forças Armadas. A intervenção das Forças Armadas não ocorreu porque 2 dos comandantes militares não aceitaram. Mas um dos comandantes militares, o da Marinha, segundo a investigação e segundo o depoimento dos próprios outros comandantes militares, concordou em ir adiante no golpe de Estado. O golpe de Estado não ocorreu porque não houve o apoio de 2 das 3 armas das Forças Armadas, do Exército e da Aeronáutica. Um dos comandantes, assim, concordou. Além disso, o inquérito da Polícia Federal aponta claramente que existia um plano para tentar matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso tudo está em vasto material probatório, que foi resultado de um inquérito e de uma pesquisa detalhada da parte da Polícia Federal. O 8 de janeiro foi o último passo de um processo golpista, que teve acampamento na frente dos quartéis, que teve bloqueio de rodovias, que teve uma manifestação que depredou esta Brasília aqui inteira no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, que teve logo em seguida a tentativa de colocar uma bomba no aeroporto de Brasília, que poderia vitimar milhares de brasileiros, e que concluiu com o 8 de janeiro. Então, não é o 8 de janeiro desfocado e deslocado, é o processo todo iniciado a partir de 30 de outubro. Bom, obrigado pelo convite, Júlia, de estar aqui. Boa noite, senador Randolph. Boa noite a todos que nos assistem. No nosso entendimento, os crimes que essas pessoas estão sendo acusadas são crimes impossíveis. Você não pode, em sã consciência, imaginar que quem estava ali no 8 de janeiro, durante um recesso do Legislativo, recesso do Judiciário, a Praça dos Três Poderes completamente vazias, em que houve ali invasão de prédios públicos vazios, um protesto sem armas, um protesto sem financiamento, um protesto sem lideranças. São crimes impossíveis, porque, na prática, o que é que impediria o Lula
de continuar sendo presidente no dia 9 de janeiro de 2023. Nada, como ele continua sendo presidente. Então a tentativa de condenar essas pessoas, como a Débora, que pichou lá, perdeu o mané em uma estátua, a 14 anos de cadeia, é inadmissível. A gente não pode entender e transigir e concordar de que um projeto de lei vai reduzir a pena, como a da Débora e tantas outras pessoas que, de fato, estavam ali fazendo um protesto. Reduzir de 14 para 7 anos, para 8 anos, para 5 anos, é uma injustiça muito grande, Júlia. O próprio atual ministro da Defesa de Lula falou com todas as letras, olha, tem parentes meus que estão na frente do quartel lá em Recife, tem amigos meus que estão na frente do quartel lá em Brasília, isso no dia 2 de janeiro, antes do dia 8 de janeiro, dizendo que tratava-se de uma manifestação democrática. E todas as nossas manifestações sempre foram pacíficas. Se fosse anistia para essas pessoas só, vocês topariam? O que está sendo costurado lá, que está no texto do relator deputado Rodrigo Valadares, que eu tenho conhecimento, é que há uma anistia, exceto para esses crimes de depredação de patrimônio público, que é o que, de fato, essas pessoas, algumas das pessoas praticaram. Mas nem a individualização das penas, Júlia, está sendo respeitada. É uma condenação a balde, a granel. Então, hoje tinham câmeras lá que podiam ser usadas nesse processo, se fosse um processo feito com calma, que nem era para estar no Supremo Tribunal Federal, porque essas penas, Júlia, no Código Penal são de depredação, são de 6 meses a 3 anos. Era coisa para ser juizado especial criminal, antigo juizado de pequenas causas. É o absurdo de se tentar impor essa narrativa mentirosa que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. A PGR acusa o presidente Bolsonaro, na sua denúncia, de que o golpe começou em junho de 2021. E quando você fala de atentado contra o Estado Democrático de Direito, é para você desconstituir um governo legitimamente eleito. Se começou em 2021, como é que o Bolsonaro está sendo acusado de tentar dar um golpe nele mesmo, já que ele era o presidente legitimamente eleito e constituído ali? Não tem nenhuma lógica. O presidente Bolsonaro, assim que acabou a eleição, ele grava um vídeo pedindo que não haja, por exemplo, o trancamento das rodovias federais, como se começou a fazer um movimento. Ele dá uma coletiva do lado do senador Ciro Nogueira, em que ele diz, vão sentir saudades de nós. Olha, você vai sentir saudade porque ele não vai ficar no governo. E ele fez uma transição a pedido do ministro Zé Múcio, hoje ministro de Lula, e o Bolsonaro nomeou os 3 comandantes de força, Exército, Marinha e Aeronáutica, indicados pelo Lula. Quem quer dar um golpe, coloca para comandar as Forças Armadas, pessoas indicadas pelo seu opositor político, é um claro reconhecimento de que ele não vai continuar na presidência. E, além disso, para sacramentar, porque tem muita gente que acha que o Bolsonaro tinha que ter feito algum gesto e dado uma sinalização para que houvesse uma desmobilização das pessoas nas ruas, e ele fez. Se você entrar aí agora no meu Instagram, @FlávioBolsonaro, está postado um vídeo em que o Bolsonaro, numa live, no dia 30 de dezembro de 2022, antes de embarcar para os Estados Unidos, ele fala com todas as letras, Júlia. Olha, o mundo não acaba dia 1º de janeiro, em referência ao apóstolo Lula. Não tem tudo ou nada, não existe tudo ou nada, a vida continua. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Não vamos fazer como a esquerda, que promovia quebra-quebra, que promovia invasões de prédios de propriedades privadas. Não podemos nos igualar. Esses eram os argumentos que ele usava e que são completamente ignorados na denúncia da PGR.